Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Relevance. Esse é o Talks com a Lê. Eu sou a Alexandra Monteiro, pastora, escritora, jornalista e agora é a apresentadora também desse nosso quadro que vai acontecer de tempos em tempos aqui no canal, e vocês vão poder conversar comigo, com outras pessoas, aprender mais sobre Deus e assuntos que são relevantes para a nossa comunidade e para a nossa vida. Hoje é especial de Dia dos Namorados, por isso que eu tô aqui, ó, nessa corzinha vermelha, e eu tenho um casal incrível aqui comigo. O nosso pastor Thiago Sugihara e a sua esposa Nicole Vicari, e agora Sugihara. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Fala, pessoal. Gente, ó, não é tão fácil conseguir colocar esses dois nessa mesa aqui, né? Thiago já teve não sei quantas reuniões hoje, 1000 assuntos, não é, Ti? Pois é, mas agora vamos focar aqui, né? No Talks com a Lê. Vamos focar nesse nosso tema. Gente, quando a gente fala sobre Dia dos Namorados, eu acho que tem muitas expectativas em jogo. Falou esse nome, vem expectativa. Tem a expectativa dos casais que, será que eu vou fazer alguma coisa especial? Ou será que eu vou receber alguma coisa? E tem a expectativa também dos solteiros, né? Aquela coisa assim, poxa, mais um Dia dos Namorados e talvez eu tô sem alguém, ou será que eu vou, né? Eu tenho uma amiga que falou assim pra mim, eu tô falando com Deus que até o Dia dos Namorados eu já quero ter encontrado a minha pessoa. Então acho que são muitas expectativas. Mas, quando eu fiquei pensando no nosso pastor, Thiago, eu pensei que por muito tempo você teve no ministério à frente como pastor, mas ainda solteiro. E aí eu queria te perguntar, como é que você via essa jornada, né? Apesar de ter namorado e tal, por tempos você ainda não estava casado ou estava sozinho. Como é que foi isso para você? Olha, primeiro, né, quero parabenizar a Lê aqui por esse quadro que está se iniciando, né? Nós estamos sempre incentivando pastora Lê aqui, porque nós sabemos do quanto que Deus tem e Deus usa através da vida dela, né? O quanto de conteúdo também que ela tem para compartilhar. Então eu tenho certeza que esse quadro aqui vai ser um sucesso, vai ser bênção na vida de muita gente, né? Mas respondendo a sua pergunta, Lê, estava agora aqui pensando um pouco, né, enquanto você estava falando, e acho que muitas coisas, né, que a gente passa na vida, né, tem aquele ditado que o pessoal fala de tatuagem, né? Quando você faz tatuagem, dói pra caramba, mas depois você já quer fazer outra porque você já esqueceu a dor. Né? Você esquece a dor. Eu acho que para a vida muitas vezes acontece um pouco assim também. Quando a gente vence uma fase da vida, a gente passa dessa etapa da vida, né? Parece que é um pouco difícil da gente lembrar exatamente o sentimento que a gente tinha numa etapa passada, sabe? Então, mas do que eu me lembre, né, desse período, é um período muito desafiador para nós, né? Porque todo mundo sente, principalmente na idade, né? A gente vai ficando mais velho. Eu casei com 35 anos, né? Então fica aí para todos os solteiros que há esperança. Né? Mas a gente fica com uma cobrança mesmo porque os amigos todos já estão começando a casar, os amigos já estão começando a ter filhos, né? E você até começa, seu círculo de amigos começa a diminuir um pouco, porque eu vejo agora casado, né? Hoje a Nicole é minha melhor amiga, né, meu amor? E estando com ela, às vezes eu não sinto falta de ter outras pessoas. Eu sou um cara muito relacional, sociável, né? E quando a gente estava indo para nossa lua de mel, eu falei assim, nossa, como será que vai ser eu ficar 10, 15 dias só com a Nicole e sem encontrar mais ninguém? E por incrível que pareça, foi uma das melhores coisas da minha vida isso, né? Então, hoje eu tenho a companhia dela, a gente sai para comer. Então a gente às vezes até se esforça e se força a estar com outras pessoas, né? Mas quando você está solteiro, né, você também ficar sozinho o tempo inteiro é muito ruim. Então você quer estar com outras pessoas. E é um desafio muito grande, porque até a sociedade mesmo gera muita pressão, né? Você tem que casar. Acho especificamente, no geral, né, quando vai chegando na cidade, mas especificamente você que estava nessa posição também pastoral. Nossa, não, aí nem me fala, né? Porque a gente começou o Relevância tem mais ou menos 5 anos e eu solteiro. Né? E além de ser solteiro, eu tenho cara de novo, né? Então, por exemplo, eu falei que eu tenho 35, mas se eu não tivesse falado, as pessoas iam achar que eu era mais novo ainda. E para eu
ganhar a confiança das pessoas sendo solteiro e não tendo filhos, eu digo que foi um desafio dobrado para mim. Exato. Então eu tive que ralar o dobro para que as pessoas pudessem me considerar ou ter a confiança de que eu pudesse ser o pastor delas. Você tinha isso conscientemente? Olha, de certa maneira sim, mas o desafio foi muito maior. Tá. Mas ao mesmo tempo, eu digo que esse período foi o período que me trouxe mais amadurecimento. Então, hoje eu vejo como é bom ter uma pessoa junto comigo, compartilhando tudo isso, né? Então, mas eu sei o quanto que eu amadureci estando solteiro nesse período. Não é algo que eu aconselho para as pessoas, né? Vai fazer o ministério solteiro. Mas foi um processo que Deus teve para mim. E um processo que eu precisava passar, inclusive, para eu estar melhor preparado para o casamento, né? Eu, por ter essa característica de liderança e de tudo mais, com certeza sim. E eu enxergo isso, eu sempre tive a personalidade mais forte e tudo mais. E ao longo desses anos, Deus foi me tratando muito. Se eu tivesse entrado num casamento cru, talvez seria muito difícil. Uhum. Mas graças a Deus, assim, que Deus já foi... É lógico, né? Eu ainda tenho coisas a melhorar, a gente sempre vai ter. Mas eu sinto que eu entrei muito mais preparado para um relacionamento, para um casamento, do que eu estava 5 anos atrás. Eu vejo que, como você falou, né, talvez o ainda não ter a pessoa, por um lado, é desafiador, por outro, no seu caso, está falando que foi parte também do processo de você estar pronto para ter essa pessoa, mas uma coisa que você trouxe é que você é esse cara relacional, que sempre está com pessoas, então eu acho que se a gente pudesse falar para homens ou mulheres que estão vivendo essa fase aí, estão no ministério, eu acho que essa é uma chave, você ter companheiros, você ter amigos, ou você ter pelo menos alguém para estar com você, né? Tipo, você é um cara que, assim, você não vai nos lugares sozinho, por exemplo. Pois é, eu acho que, na verdade, assim, a gente sempre... É muito clichê, né? Mas a gente olha para a grama do vizinho e acha que é melhor, né? Então, o solteiro vai olhar para a vida de um casado, uma pessoa que está casada, e vai achar que é melhor. Mas se você não souber aproveitar o momento, né, e a oportunidade que você está tendo, é muito complicado, né? Então, por exemplo, eu digo que, apesar da dificuldade que eu passei ao longo de solteiro, da pressão de casar, de tudo isso, né? Eu digo que eu acho que eu aproveitei muito bem. Porque eu aproveitei para ir para conferências, eu aproveitei para participar de atividades da igreja, coisa que talvez se eu tivesse casado, eu não teria o mesmo tempo para poder dedicar para essas coisas. Então, assim, hoje eu tenho muitas conexões, eu conheço muitas pessoas, porque eu talvez estava solteiro e eu tinha a possibilidade de tempo de estar indo em tantos lugares ao mesmo tempo e não ter essa obrigação, né, de ter esse tempo com a pessoa, né, e tudo mais. Então, assim, a gente tem que saber aproveitar o momento que a gente está, né? E eu sempre digo uma coisa: a vida ela é feita de etapas, né? E se toda etapa a gente precisa aprender alguma coisa. Quanto mais cedo você desenvolver e aprender aquilo que você precisa para essa etapa, parece que Deus abre a porta para você ir para a próxima. Então, tem certas coisas que talvez eu tinha que aprender para poder estar onde eu estou hoje e para poder estar casado com a Nicole também e liderar o nosso relacionamento, liderar a nossa família, né? Legal. Coisas que talvez até então eu não estava preparado, né? Então, para o final eu já estava um pouco mais paciente, né? Mas que Deus já vinha tratando essas coisas em mim. Mas eu entendi que às vezes cada um tem um processo diferente que precisa passar para entender certas coisas, para aquilo que Deus tem no futuro. Por isso que a dor, ela passa, né? Você não lembra mais, Não né? lembra mais, porque a hora que você se encontra no propósito de Deus, você concluiu uma etapa da sua vida, né? Você olha para trás e as coisas fazem sentido. Uhum. Mas é muito difícil você encontrar sentido enquanto você está vivendo. Naquela hora, exatamente. Bom, Deus deve estar querendo me ensinar alguma coisa aí ainda, pessoal. Eu quero saber, assim, vocês estão casados há 1 ano? Não deu meses, né? Há 3 meses. 3 meses! Como é que foi, então, agora o momento que vocês se conheceram? Como vocês se conheceram, né? Não sei se ela vai admitir, quem né? Quem vai puxar a história, Ani? Quer começar contando? Não, eu vou falar do meu lado. Ela me adicionou no Instagram. Essa carta eu tenho na manga agora. Como é que foi isso? Deu... Então, foi... Sim, eu adicionei ele no Instagram. Sim, mas eu admito. A história, ela é um pouco, enfim, diferente. Por quê? Eu saí pra jantar um dia com alguns amigos e... Estavam levando ela pra conhecer outra pessoa. É verdade. Era um date arranjado. Era aqueles nada constrangedores que ficam uma cadeira vazia do teu lado, assim. Entendi.
enfim, tava com esses meus amigos e sentei na frente de um casal de amigos meus e a gente começou a conversar sobre pessoas para seguir no Instagram. E aí eu comentei, segue esse pastor, ele tem umas palavras muito boas. E era o Thiago. Arroba, qual que é seu arroba? Thiago Sugihara. Thiago Sugihara. Só que assim, ele falou sem intenção nenhuma, lógico, e eu também tava assim, segue esse pastor. E eu segui, porque ele falou, ele regrava uns louvores, ele tem umas palavras muito boas. E é engraçado porque ele contou que o nome do Thiago estava fresquinho na cabeça dele, porque no final do ano o Spotify faz aqueles top 5 que tu escutou mais no ano. Tá. E o Thiago tava nos top 5 dele. Um dos que eles mais tinham escutado. Ó, a moral. E tem gente que nem sabe que eu cantava, né? E aí, quando ele repostou no Instagram dele, nos stories, os top 5, ele marcou o Thiago. E aí, quando ele marcou, ele, vou ver o Instagram desse pastor. E aí, ele deu uma olhada e começou a seguir e acompanhar as palavras do Thiago. Então, ele me falou assim, bem na intenção de eu acompanhar as palavras. E eu comecei a seguir. Tá, deu um tempo e Uma o Thiago... menina de Deus querendo aprender mais do Senhor. Então, deu um tempo e o Thiago começou a me seguir de volta. E eu até falei pra minha irmã, Bruna, olha só, esse pastor começou solteiro está me seguindo. Não, ele começou a me seguindo. seguir de volta. Eu nem tinha visto se ele era solteiro ou não tinha visto nada sobre ele. Depois que ele pediu pra me seguir, que eu olhei. Que você viu. Mas, enfim, sabe? Não conhecia nada sobre o Thiago. Aí passou um tempo e eu postei a foto de um livro que eu tava lendo. E aí veio mensagem, né? Qual que era o livro? Qual você lembra? Era TED Talks. TED Talks. Muito bom, por sinal. Talks com a Lê. Dicas pra falar em público. Ótimo. E aí eu postei ele assim, nossa, eu vou comprar esse livro, ou estou lendo esse livro. Alguma coisa Tava assim. mesmo, saiu na hora pra comprar. Não, eu tive que mostrar pra ela que eu tinha o livro, né? Depois. Pra não virar um migué, eu né? tenho ele. Aí eu, tá, legal. Aí passou um tempo, postei foto de uma panqueca que eu tava comendo. Aí ele veio falar da panqueca. E aí, assim, veio puxar assunto, né, lindo? É panqueca, é livro, panqueca, já é que não livro. acabava mais, né? Já fica uma dica pros homens aí, né? Tem que ter atitude, não é não? É isso O que mesmo. você acha, Eu pastora acho. Lê Tem Monteiro? que arrumar assunto. Não é? Tem. Então. E ele arrumava assunto. Era assim. Era. Aí você começou a quando que você começou já, que você sacou já? No livro você já percebeu que... Sim, mais ou menos. Tá. Porque eu não conhecia muito, né, sobre o Thiago. No livro, mais ou menos, na panqueca eu senti, tá querendo assunto. E depois eu acho que ele começou a perguntar de viagens, começou a perguntar se eu... Aí eu sou meio acelerado, né? Eu pedi o WhatsApp, aí eu liguei, aí depois... Ele ligou, ele perguntou um dia se ele podia me ligar, e eu fiquei pensando, nossa, me ligar, sabe? Já? Aí depois de uns 2, 3 meses que a gente falou a primeira vez, aí eu perguntei pra ela se eu poderia ir pra Porto Alegre pra conhecê-la pessoalmente. Falou, atendeu o telefone, Porque- agora dá pra eu... A gente porque fez a gente- chamadas de vídeo, né, também. Porque a gente não tinha nenhum amigo em comum. Ah, gente, tem isso, um ponto. A Nicole, que eu não falei isso, ela é de agora tá em São Paulo, mas ela nasceu em Porto Alegre? Ou Sim, sempre morou lá? sempre. A família dela é de lá, ela trabalha ainda na empresa da família, então tem todo um contexto bem de estar enraizada, né? Estava enraizada em Porto Alegre. Pois é, e a gente não tinha um amigo em comum, né? 0. Não tinha. Então, acabei indo lá para Porto Alegre, conheci ela, inclusive foi na primeira conferência Grace aí de mulheres, que eu dei uma passadinha, depois já fui pegar o voo, aí eu fui lá conhecer ela, né? E eu me lembro da sensação que eu tive, porque eu desci do avião e tava tendo a conferência, era a primeira conferência Grace aqui, e aí a gente tem um culto especial no domingo, e aí quando eu pisei lá, veio na minha cabeça, nossa, mas o que eu tô fazendo aqui? O que eu vim fazer Será aqui? que eu tinha que estar aqui mesmo? E aí eu lembro que abriu a porta do lugar onde fica as malas, né? E aí ela tava me esperando. E aí, na hora que eu vi ela, aí eu senti que essa era a mulher que eu queria passar o resto da minha vida. Congela. E você? O que você tava achando de tudo isso? Tava passando muita coisa na minha cabeça. Quando eu fui buscar o Thiago no aeroporto, eu fiquei pensando... Quando eu cheguei no aeroporto, eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Né? Eu não conheço ele. E se a gente não tiver assunto, e ele ia ficar 4 dias em Porto Alegre. E se a gente não tiver assunto e não sei, né? Não fluir...
Enfim, aí quando abriu a porta, era época ainda de pandemia, o Thiago tava até de máscara quando abriu ali a porta. E quando a gente se viu, assim, e se encontrou pela primeira vez, começamos a conversar, eu senti que era igual quando a gente conversava nos vídeos. A gente falou muito tempo por vídeo, a gente falava, 2, 3 horas conversando. E aí, assim, acalmei um pouco, né? A gente foi jantar. Vocês estavam com medo, assim, de ser uma coisa, sei lá, nada a ver, não sei. Sim, a com pessoa tá certeza. aqui, você tava numa cidade, você não, né? A rede social hoje, cada um passa o que quer, as pessoas conseguem Fingir muito, mexer muita coisa, né? Mas FaceTune. Mas a Nicole, eu falo, ela é melhor pessoalmente do que nas fotos. Mais linda pessoalmente do que nas fotos. Então foi uma experiência bem diferente. Aí depois disso, aí a gente já se conheceu bem, passamos 3 dias lá. Conheceu minha família, conheci a né? família dela, né? Foi na igreja. Fui na igreja conhecer, que ela era lá em Porto Alegre. E aí depois ela veio para São Paulo também, conhecer minha família. Aí nesse período pedi ela em namoro. Teve um super pedido, Foi o pedido, fotos no Instagram, vocês podem ir lá ver. E aí depois disso a gente começou a namorar. E desde o início também uma coisa que eu sempre falava para ela é que eu tô com 35, ela também tá com 31. Acho que cada fase é uma fase diferente, mas nessa fase de vida meio que eu falo assim, a gente já meio que avalia antes de começar, a gente não vai na emoção, né? Já tem uma definição do que você quer, do que você quer, o que você quer, né? Então, assim, dentro disso, no período que eu fui conversando com a Nicole, eu já fui vendo várias características de uma pessoa com quem eu gostaria de passar o resto da minha vida, né? E construir minha família. Então, não é algo que você precisa... A gente já foi se conhecendo, já fomos intencionalmente se conhecendo mais profundo e tal. Então a gente teve um período de namoro curto, né? Que foi... A gente, com quase 1 ano de namoro, a gente casou. Então foi um pouco menos... E é curto por quê? Porque você precisa... né? A Nicole também ela gosta de organizar, é um sonho da mulher isso, né? Então precisava de pelo menos 6, 7 meses aí para organizar. Então, com 6, 7 meses de namoro, a gente já ficamos noivos, né? Eu fiz o pedido de casamento e já ficamos noivos. Então é um período que passa muito rápido. Então ali, deixa eu ver se eu entendi. Da primeira mensagem, do primeiro te adicionei e falei do livro, vocês nunca mais pararam de se falar? Foi uma coisa bem constante? Foi constante. Só foi aumentando. Isso. Que demais. Mas não é uma regra, né? Não, eu sei. Aqui a gente tá falando da história de vocês. É. Assim, cada um vai ter sua história. Agora, eu acho interessante a gente falar um pouco sobre aonde vocês estavam, né? Assim, em que momento da vida vocês estavam quando se conheceram, né? E eu... lembro, assim, de acompanhar o Thiago aqui pela igreja e tal, que, de fato, ele estava decidido a ter um relacionamento sério, né? Ele falava, se a gente sentava para conversar, ele falava, ó, eu tô procurando minha esposa, assim, era claro que ele queria alguém para casar, mas, ao mesmo tempo que você é intencional e você quer, algumas coisas fogem um pouco do controle, né? E aí, de repente, apareceu a Nicole, que foi algo que realmente engatou. Mas para quem conhece o Thiago, como pastor ou amigo, sabe que ele é um cara muito decidido, né? Então, quando ele fala assim, a gente casou em 1 ano... talvez assusta quem tá vendo, mas não assusta a gente que tá acostumado, porque ele é aquela pessoa orientada por alvos, né? Então, esse é o ano que eu vou casar. E ele falava as coisas com convicção, e de repente não é que a noiva dele apareceu, gente. Temos que profetizar, né? Mas é uma coisa que o pessoal sempre fala, né? Que o namoro é feito pra acabar, né? Então, ou ele acaba, e é uma coisa que eu sempre falei pra Nicole desde o início, né? Eu falei, ó, eu prefiro que ou a gente decida casar logo ou a gente termine logo. Porque eu tô numa fase da vida que não dá pra ficar enrolando muito, né? Eu também tenho o sonho de ser pai, de ter filhos, né? E tudo mais. Eu falei assim, então... E fora isso também, pra mim, existia a questão da igreja, né? Porque, pô, tem um pastor da igreja que toda hora fica aparecendo com uma namorada diferente, pega mal, né? É difícil. Então, eu queria... Por isso que, assim, foi rápido, mas eu fui muito intencional em todas as conversas com ela e tudo. É que foi rápido, mas você já chegou desde o início com clareza, isso, né? Agora, Ani, eu queria que você contasse aonde você estava na sua vida. O que você vinha vivendo com relação a relacionamento? Aonde estava seu coração quando, né, a devolução do seguir aconteceu ali?
Então, quando eu conheci o Thiago, eu estava solteira há 1 ano e 8 meses. Eu terminei um noivado e eu estava, durante esse tempo, solteira. E essa fase foi, como a gente conversou antes, é difícil ficar solteira com 29. Uma coisa é quando tu fica solteira com uns 22, 25, 23, 24, 25. Mas as minhas amigas e as pessoas com quem eu me relacionava já estavam em outra fase da vida. Já estavam construindo suas famílias, já estavam com seus filhos, casadas. E eu estava, enfim, vivendo esse tempo de espera. Não é regra, mas eu acho também que quando a gente vai, pelo menos foi, que você vai chegando no 30, você começa já a pensar em família. Né? Ou num relacionamento sério e tal. E assim, eu não andava desanimada. Eu sempre soube que Deus me mandaria um homem de Deus mesmo para minha vida, um homem que fosse meu líder espiritual, líder da minha família, porque eu sempre orei por isso. Isso sempre foi inegociável para mim. Então eu tinha muita fé e muita certeza que Deus ia fazer. Mas nem sempre foi fácil. Então, uma cena que me marcou muito foi no carnaval que a gente... Enfim, do ano que eu comecei a conversar com o Thiago, eu estava... Enfim, as minhas amigas foram viajar, foram com as suas famílias para a praia, foram ter um tempo com seus filhos, enfim. E eu estava no banco de trás do carro dos meus pais, indo passar o carnaval com eles em Bombinhas. E eu me enxerguei naquela situação, a Nicole ali com 30 anos, no banco de trás do carro dos pais, indo passar esse tempo com eles. E eu até falo isso com meu pai, e ele acha assim, esse termo muito assim, Nicole, isso é nome de livro. No banco de trás do carro dos meus pais, aos 30. De trás. Eu já tive no banco de trás. E era assim, nesses tempos era um pouco difícil. Ou assim, final de semana, os meus parceiros de final de semana, muitas vezes foram os meus pais. A gente sair para jantar, ou a gente ir no cinema, fazer alguma coisa juntos. Mas tinha finais de semana que eles tinham os compromissos deles, que eles saíam com os amigos deles. E eu, algumas vezes, ficava em casa, pedia uma comida, assistia um seriado, porque as minhas amigas estavam com as suas famílias. Então, esses pontos, esses momentos, assim, eles eram um pouco mais difíceis. Mas eu nunca desanimei. Isso que é engraçado, porque... tinha esse dia que era um pouquinho mais difícil, mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma certeza de que Deus ia na hora certa, mandar a pessoa certa para mim, sabe? Eu acho interessante porque, assim, quando você contou do noivado, né, que você estava noiva, você abriu mão de algo ali, né, daquele relacionamento, talvez com a expectativa de algo que ia ser, né, teu marido no futuro, assim. Então, eu acho que esse momento de você confiar em Deus... Apesar do que você está vivendo naquele momento, mas conseguir ver com fé é uma coisa bem, bem especial mesmo, que não é fácil. Não é fácil, mas eu acho que assim, a gente tem que se posicionar muitas vezes. Se a gente está em um lugar que a gente não está em paz, ou que a gente entende que não é o que Deus tem para a nossa vida, a gente tem que se posicionar para buscar viver aquilo que é de Deus para nós. Então... se fosse levar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, eu esperaria para ter... Você estava confiando ali. A pessoa certa para mim. Porque é melhor um triste fim do que uma tristeza sem fim. Então, eu sabia que... É melhor um triste fim... do que uma tristeza sem fim. Do que uma tristeza sem fim. Então, é melhor, às vezes, tu colocar, assim... Saber que é a hora certa de se posicionar quando algo não é de Deus para tua vida, para poder... viver, para poder não viver uma tristeza ali que tu não sabe por quanto tempo levaria. E assim, não tem preço, não tem comparação quando a gente sente a paz de que Deus está no negócio, sabe? De que Deus é de Deus esse relacionamento, as coisas fluem. E vocês sentiram muito isso. Como é que foi isso, essa convicção, assim? Quando que a convicção bateu? Quer falar? É difícil de falar, né? Foi tipo, a gente vai tendo uns feelings, né? Os nossos sentimentos às vezes nos enganam também, né? Mas eu acho que tem várias coisas que... É aquele negócio, né? Quem não sabe o que quer, qualquer coisa tá bom. Mas quem sabe o que quer, você vai tendo confirmações, né? Então você estabelece algumas coisas que você... Algumas coisas são negociáveis que e outras você não. Quer, né? Isso. Então, por exemplo,
Para mim, com certeza, é uma coisa inegociável que eu precisava de uma pessoa que fosse cristã. Né? Porque é a fé que eu acredito, tá linkado com o meu propósito de vida, então é algo que eu não posso abrir mão de estar com uma pessoa que não é cristã, casado, né? Para mim não fazia sentido, nada contra, né, para outras pessoas, mas estou falando na minha vida, né? Tem valores diferentes. Isso, então acho que a gente tem que separar algumas coisas que são negociáveis e outras que não são, e aí acho que até as confirmações dessas coisas vão trazendo paz e certeza pra gente, né? Então... No processo ali, né? E eu falo assim, a gente hoje casou numa idade mais madura, né? Então, todo mundo fala, no começo dá muito atrito, né? Graças a Deus, assim, a gente tá conseguindo se entender super bem, tomar decisões, estamos reformando o nosso apartamento, temos que tomar decisões diárias aí, que às vezes a gente discorda, mas a gente tem tido muita maturidade, assim, graças a Deus, para conversar, às vezes abrir mão, né? E realmente cuidar um do outro, né? Então, acho que tem sido muito especial, porque desde que a gente casou, a gente não teve nenhuma briga feia, assim, alguma discussão. Eu acho que em algum momento a gente vai ter, né? Mas... Não que a gente não tenha, né? Alguns momentos, mas... Isso. Mas nesses últimos 3 meses, desde que a gente casou, nossa, graças a Deus tem sido algo super saudável, assim, super legal. E eu me conheço. Por isso que eu tô falando, entendeu? E eu sei que se fosse talvez há 5 anos atrás... Você não teria essa mesma... Estaria tendo muito problema. Não por causa dela, mas por causa de mim. Né? Então, tinha coisas que eu precisava amadurecer. Então, talvez tem muitas pessoas que estão passando por um processo de amadurecimento, que precisam passar por um processo de autoconsciência, de melhoria, né? E tudo mais. E acaba mais focando em encontrar alguém do que se preparar em ser essa pessoa, né? E eu nem sei, vou falando a verdade assim, eu nem sei se a Nicole casaria comigo se eu fosse o Thiago de 5 anos atrás. Entendeu? Que era um dos pontos que eu vou puxar aqui, que eu queria que a gente conversasse, que é assim, a gente vê muitas pessoas hoje casando numa idade, digamos assim, mais avançada, né? Mais assim, 30 a mais aí, e não era a realidade de um tempo atrás, né? Da geração dos nossos pais, por exemplo, não era essa a realidade. Eu fico pensando, a que se deve isso? Há algo como o meu desenvolvimento pessoal, a minha circunstância, ou motivos pessoais, ou necessariamente uma vontade de Deus para a vida dessa pessoa que está casando mais tarde, de que ela se case mais tarde? Eu acho que assim, primeira coisa, a gente não consegue colocar regra em relacionamento. Né? Então, por exemplo, nem o que é melhor, o que é pior. Existe o que Deus tem para cada um. Tá? É melhor casar cedo, é melhor casar mais velho? Pra mim, no meu caso, foi o que aconteceu na minha vida, então eu vou falar que foi o melhor pra mim. Foi o que aconteceu. Foi o que Deus tinha pra mim. Agora eu vou falar que isso é o melhor pra todo mundo? Não tem como eu falar isso. Eu conheço muitas pessoas que casaram novas e estão super bem até hoje, né? Então, assim, cada um cada um, né? Só que eu acho que existe uma tendência, principalmente em capitais, né? Das pessoas casarem um pouco mais velhas, né? E eu nunca parei para pensar sobre isso. Estou dando uma resposta agora de bate-pronto. É, isso mesmo. Para mim, de bate-pronto, tem a ver com a questão da rede social. Tá. Porque antigamente, antes de ter rede social, porque eu vivi um pouco da época, minha adolescência mais nova foi antes de ter rede social muito forte. Né? Tava começando a nascer o Orkut MSN e tal, mas não é tão forte quanto hoje em dia. Né? Quem que você conhecia? Eram mais as pessoas que você tinha contato ali perto, que são próximas de você, e você, tipo assim, você ficava de olho, né, nas meninas ali que são próximas, da escola, da faculdade, da igreja, da cidade. Tá. Hoje em dia, com a questão da rede social, né, eu acho que você estabelece um padrão, muitas vezes, que é muito difícil, entendeu? Aí você fica na Aí todo mundo de um quer uma pessoa perfeita, mas a perfeição é o que a pessoa está passando no Instagram, não necessariamente é a vida dela. Sim. Então as pessoas criam uma fantasia de uma pessoa que eles querem, que às vezes, muitas vezes é inalcançável. E aí as pessoas vão empurrando, porque sempre estão assim, vai aparecer uma pessoa melhor, vai aparecer uma pessoa melhor, vai aparecer uma pessoa melhor. Eu tô vendo aqui no Instagram, tem pessoas melhores. Tem opções aqui no Instagram. Infinitas, né? Entendeu? E aí a pessoa vai postergando, sempre achando que vai ter o melhor. Aí entra naquela questão, Deus tem uma pessoa para cada um, né? Eu não acredito nisso, né? Eu acredito que Deus não dá o poder da escolha. Por quê? Se Deus tivesse uma pessoa para cada um, se uma pessoa errou, já começou a dar ruim em cadeia para um monte de gente. Concorda comigo? Isso é algo muito insustentável. A conta não fecha. Então, eu acredito que existe casar errado? Não acredito. Acho que não. Não.
Porque eu acho que depois que você casou, aquele é o casamento certo para você. Foi uma isso. escolha que você fez, é uma decisão que você vai levar para sua vida. Agora lida da melhor forma com isso. Então, se você tem a oportunidade de pensar, pensa antes, porque depois que você casou, é o casamento certo para você. É o casamento que Deus tinha para você. Deus vai te dar graça para lidar, então, não sei, né? Fazer Tem dar pessoas certo. que casam e ficam se questionando, será que eu casei certo? Se você casou certo. É a pessoa que Deus tem para você. Né? Então, é uma aliança que foi feita, né? Uma aliança é algo que não pode ser quebrado. Né? Então, nós acreditamos muito nisso. Então, por isso, mas eu acho que talvez essa questão de casar mais tarde se deve muito a isso. Tá. A pessoa ficar sempre assim achando que vai encontrar alguma coisa melhor. E às vezes Deus... Né? A gente tem o caso aqui, que um dia você pode até trazer aqui, que é a Mari e o Thales, né? Sim, incrível. legal. Vou trazer, gente, porque esse casal. Mari Campos. a Mari rodou o mundo inteiro e casou com um cara que era do bairro dela. Que era amigo de igreja, de adolescência. Ai, muito bom. Incrível essa E eles, história assim, mesmo. lógico que eles vão poder falar melhor, mas pelo que eu vejo, eles estão super bem, estão se dando super bem, estão felizes, né? E talvez era uma coisa que às vezes, sei lá, que a Mari ou que o Thales tinha, tipo, nossa, eu quero uma pessoa assim, ou assado, que deixava de olhar às vezes para pessoas boas que estão próximas. Perto. É verdade, é verdade. E é legal essa dinâmica, né? Por exemplo, a Mari foi casar com alguém que estava ali do lado, talvez. Rodou o mundo, foi casar com alguém que estava do lado. O Thiago estava aqui e daí foi casar com alguém que adicionou no Instagram, que era de Porto Alegre. Então, realmente não tem uma regra para isso. Eu acho que talvez uma outra coisa que eu vou voltar até pouco a gente vai falar, que pode ter a ver com esse atraso, é um pouquinho da questão da maturidade também, né? Hoje a gente tem uma geração que às vezes está um pouco assustada, né? Não quer assumir algumas responsas e que pode ser também fato da gente demorar um pouco mais para chegar nesse lugar. Mas antes disso, Ni, quando a gente fala sobre já estar casado, estar nesse momento, é muito gostoso, né? Eu vejo que vocês estão super felizes ainda nessa fase de lua de mel. Mas lá na história, quando isso ainda não era realidade, teve algum momento que você pensou assim, falou, poxa, será que eu vou encontrar essa pessoa? O que eu cheguei a pensar é, será que não tem mais homens de Deus? Isso eu pensei por um tempo, sabe? Será que não tem mais homens de Deus? Porque eu pedia por um homem de Deus. E quando eu passei um tempo com a minha irmã no exterior. E a gente passou um tempo na casa de uma família de amigos no Texas. E quando a gente passou esse tempo lá, eu sinto que Deus, ele curou muita coisa dentro de mim. Porque quando eu convivi com eles e vi a dinâmica familiar que eles tinham e como era o relacionamento deles, eu pensei assim, existe o tipo de relacionamento que eu quero para minha vida. Quando eu convivi com eles, eu fiquei 2 meses na casa deles. Então, até antes de ir para lá, eu falava com o meu psicólogo, eu não sei se tem mais homens de Deus. Eu creio que Deus vai me mandar um homem, mas assim, olhando, parece... Onde eu vejo, eu não consigo visualizar isso. E quando eu passei um tempo lá na casa das minhas amigas e eu fiz uma sessão com o meu psicólogo, eu falei, existe aquilo que eu sempre sonhei, porque eles vivem isso, então eu também posso viver. Você observou isso nessa família, a importância de... Todo mundo fala, né, isso. Acho que é C.S. Lewis que tem uma frase, se você quer mudar o mundo, alguma coisa sobre case-se, cuide da sua família, tenha filhos. Tem uma frase assim, né? Você já ouviu? Não sei. Tá bom, depois eu vou postar nos comentários. Mas foi, assim, eles não são perfeitos. Eu amo eles, mas eles não são perfeitos como ninguém é. Mas a maneira que eu via como eles se tratavam, ou quando alguém errava, a maneira que pedia desculpa, a transparência entre eles, aquilo foi algo que me marcou e me curou também de muita coisa. Então eu pensei assim, eu também posso viver isso, eu quero viver isso, e me deu uma esperança de que existe, sabe? E hoje eu falo pro Thiago, eu quero que o nosso relacionamento reflita isso. Que a gente possa também ser referência para outras pessoas, de que vale a pena casar, de que vale a pena esperar, que é bom, né, lindo? Casar é bom, a gente pode ser feliz dentro do casamento. Então... É lindo ter esperança, né? Você poder olhar para alguém, acho que tem momentos que você olha e fala...
será que vai dar certo? Será que isso acontece? Será que acontece comigo? E aí você olhar para um outro ser humano, para uma família e falar, nossa, eles estão me enchendo de esperança. Não porque eles são perfeitos, mas é real, acontece. Isso é muito bom e acho que é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? E eu vejo que casar, assim, é uma decisão de coragem, né? A gente precisa de coragem para pisar nesse lugar. E vejo que vocês dois precisaram ter, ambos, né, essa coragem. E como que foi essa história, Nid? Porque você saiu lá de Porto Alegre e veio para cá, né? Tomar essa decisão aí. Tá recente ainda, né? 3 meses, mas... enfim, falando sobre o desafio de ter deixado a minha cidade e vir morar aqui em São Paulo, eu sempre fui muito grudada com a minha família. Então, a gente, bem como eu falei, né? A gente fazia coisas juntos, final de semana, almoçava, enfim. Então, esse cortar o cordão umbilical com a minha família não foi fácil. E até o pastor que nos acompanhou, né, lindo, tava... a gente conversando sobre isso. Até quando ele tocou no assunto, eu comecei a chorar, tu lembra? Eu comecei a chorar. Mas não foi uma decisão que você tomou assim, né? Foi como eu tive um tempo para me preparar para vir para cá. E algo que ele falou assim que ficou no meu coração foi meus pais, por exemplo. Eles se escolheram. Então, quando eu saí de casa ou a minha irmã sair de casa, eles se escolheram. Então, eles vão continuar vivendo a vida que eles escolheram. E mais uma coisa que ele falou também que me marcou é que eu saí de casa com 30 ou 31. 31, né? E ele falou assim, Nicole, Deus até prolongou o teu tempo com a tua família. Te deu aí uma extensão. Tu ainda teve um tempo muito bom para aproveitar. Uhum. Lógico que às vezes dá saudade. Eu converso com eles todos os dias. Mas a gente está construindo a nossa própria família, né? A gente está construindo a nossa cultura. A gente está... hoje a gente é uma família de 2. Eu costumo falar que, assim, normalmente a gente sofre pelo que a gente perde ou pelo que a gente abre mão, sempre há uma dor, mas a gente ama o que a gente descobre, o novo, né? E muitas vezes, para chegar nesse novo, vai precisar de um processo. Então, acho legal isso, porque você mostra que casamento é isso também. Você acreditou. Eu assim, te admiro muito. Não sei se eu te falei isso, mas por isso. Obrigada, especificamente porque você acreditou no seu sonho, na sua família, no projeto de Deus para sua vida, a ponto de vir para um lugar que era completamente novo para você e abrir mão desse lugar de conforto, de segurança que antes era a casa dos seus pais em outra cidade, né? Chegou aqui, não é só o Thiago, é uma igreja, não é? Você imaginava que seu marido ia ser pastor? Eu nunca, assim, jamais passou pela minha cabeça. Sério, nunca. Eu pedi um homem de Deus, mas eu nunca imaginei que seria um pastor. E hoje você tem um pastor e homem de Deus. Glória a Deus. E a Nicole até assim, ela não gosta de falar em público. Pra gente, tivemos que arrastar ela pra esse... Hoje eu tô me sentindo extremamente honrada com essa presença. Pra mim é um desafio, mas... Tá indo bem. Tá indo bem. Comentem, galera. Comentem sobre a Nicole aqui. Tiago, quando eu falei que vejo coragem em vocês dois, e aí falando sobre maturidade, né? O homem, ele precisa também desse lugar de se sentir seguro para falar, poxa, eu vou construir uma família. E hoje, eu tô tirando a Nicole da casa dos pais dela, e hoje eu vou entrar nesse lugar de responsabilidade por uma mulher, né? E pela família que vai vir. Como é que foi isso para você, assim? Como você se sente nesse lugar? E quando que você falou, ok, eu tô pronto para isso? É muito difícil lembrar de quando que eu falei, tô pronto para isso, mas com certeza, assim, eu que tive que começar, né? Começamos a igreja aqui do zero, em São Paulo, né? Já tive banda também que eu liderei por 10 anos. Pessoas que eu de certa maneira, através do que a gente fazia, tinha que prover para eles também, cuidar deles financeiramente. Então, assim, acho que foi algo que eu já vivencio há muito tempo. Não, né? te assustava? Não, isso não me assustava tanto, não. Eu acho que é algo que a gente tem que se preparar, né? Eu vi
Eu nem sei se eu comento isso, mas eu vi um... Manda ver. Vi um post Qualquer do... coisa Tava a gente vendo, perguntaram corta. Tava vendo pro... Renan vai cortar qualquer O pastor Ângelo Basso lá, ele comentando, né? Perguntaram pra ele assim, eu sou adolescente, o que eu faço? Aí ele falou assim, o que você faz? Vai trabalhar, depois do seu trabalho você vai pra academia, você cuida de você, você vai pra igreja, você lê a Bíblia, né? E você... Porque o que acontece é que a gente tem que estar preparado para o momento que as coisas vão acontecer, né? Então, se você está preparado, você não toma um susto. Você está preparado, você não teme também tanto, né? O John Maxwell, ele fala sobre medo, ele fala que a melhor maneira de você vencer o medo é você começar a tomar passos para se preparar para aquilo que você vai ter que enfrentar. Então, se uma pessoa fala, por exemplo, eu tenho medo de um salto lá, de paraquedas, mas essa pessoa não fica só, eu tenho medo do salto. Ela começa a fazer a aula, ela compra o equipamento, ela ainda não é o salto, mas quando ela chegar no dia do salto, ela já vai ter trilhado um caminho. Eu acho que é mais ou menos isso. Exatamente isso. Então, acho que por tudo que eu já fui vivenciando na minha vida e me acontecendo, tá sendo para mim assim bem tranquilo. É algo novo, né? Porque é diferente. Não tô liderando uma banda, não tô liderando uma igreja, tô liderando uma família. Uma família, É totalmente diferente. E uma pessoa, né? eu acho que isso da pessoa entregar a vida, né? O casamento é muito isso, eu acho muito louco, né? Você entregou a vida para Nicole, a Nicole entregou a vida dela nas suas mãos, então. Mas, de certa maneira, eu acho que os princípios são parecidos, entendeu? Tem a ver com você se sacrificar. Então, você se sacrificar pelo outro, pelo próximo. Se você quer ser um bom líder também, você não vai conseguir ser um bom líder se você não sacrificar. É verdade. Tem a ver com humildade. Tem a ver com você ter autoconsciência. Então, todas essas coisas, elas cooperam de uma coisa para outra. Então, acho que tudo que a gente faz na vida coopera para as outras áreas da nossa vida também, né? Então, o que eu vinha fazendo, liderando uma banda, depois liderando igreja, foi me preparando para poder liderar meu casamento. E hoje, estar no meu casamento também me prepara para que eu possa ser um pastor melhor, para que eu possa ser um amigo melhor. Então, acho que todas as áreas da nossa vida, elas se completam, né? Então, uma soma para a outra, a gente aprende uma coisa que vai servir. Às vezes Deus vai te ensinar coisas no seu relacionamento que vai servir para você se tornar um profissional melhor no seu emprego. É verdade. Então acho que e vice-versa, acho que coisas que você vai aprender no seu emprego vai te tornar um marido melhor, uma esposa melhor também. Então acho que uma área da nossa vida coopera para a melhoria da outra área também. É muito legal isso aí que você falou, uma coisa que eu gosto de falar, assim, pastorei jovens por um tempo, então esse tema relacionamento sempre vinha. E às vezes a gente quer achar os casais da Bíblia para falar sobre relacionamento, né? Isaac e Rebeca, sei lá, né? Os principais aí. Mas eu acho que a melhor maneira da gente entender o que é ser uma pessoa, uma boa pessoa para alguém, é Jesus. Com certeza. Né? E aí entra nisso, não é sobre como você estaria em qualquer situação, né? Essa pessoa que vai estar ali num namoro, num relacionamento, né? Então olhar para Jesus. Com certeza é isso. E eu sou muito grato pela esposa que Deus me deu. Muito legal. A família também dela, uma família muito especial que Deus deu também. Inclusive, já vou fazer propaganda da irmã dela. Tá solteira, a Bruna. Né, amor? Ela é uma mulher de Deus. Mulher de Deus. Eu gravei uma conversa com a Nicole e a gente falou da Bruna também. Gente, eu tô aqui procurando, nós vamos ter agora para fechar. Tá, chegou ao fim. A gente vai ter um jogo. Nossa, passou rápido. Claro, você quer fazer um comentário? Não, Não, só passou assim, rápido? Achei que a Nicole queria falar mais alguma coisa, gente, que ela tem anotações ali, que foi tudo. Acho que sim. Então tá bom. E nós vamos fazer um jogo do quem é mais provável, tá? Então, em homenagem ao Dia dos Namorados, para o Thiago darei Nicole, né, com coração, e do outro lado tem eu, que é você mesmo, e pra Nicole darei Thiago, né? Porque vocês já pertencem, né, um ao outro mesmo. Eu tô aqui, gente, vendo que meu computador, onde as perguntas estão, tá na cadeira do outro lado. Então vou ter que buscar. É isso aí. Enquanto a Lê busca, eu também quero falar que... O Thiago falou da minha família, mas quero falar da dele também, que Deus me deu de presente essa família maravilhosa. Meus sogros, minha cunhada. Ah, isso aí. Família Sugihara. Gente, vamos lá. Então, como é que vai funcionar?
Quem é mais provável do casal de... Aí eu vou falar alguma coisa e vocês vão levantar quem vocês acham. E apontar ok? pra câmera ali, né? Quem vocês acham. Acho que a câmera já tá pegando, Vamos ver então. se estamos de acordo, né, meu amor? Vamos ver se vocês estão com o mesmo pensamento aí, tá? Quem do casal é mais provável de gabaritar uma prova de matemática? Muito bom. Vamos lá. Quem é mais provável de fazer drama? Lindo, foi você, né? Não admitiu. Vamos lá. Quem é mais provável de dormir durante uma aula? Muito bom, Thiago. Quem é mais provável de esquecer de ir para o trabalho? Não é pra colar, Nicole. A Nicole tá indecisa. Ela não sabe se é ela ou o Thiago. Normalmente... É que eu não sou, mas é que o Thiago, ele é extremamente responsável. Eu admiro muito isso. Entendi. Então, eu não tenho muita probabilidade, mas o Thiago... Não, ninguém teria. É isso. É hipotético, gente. É hipotético, entendeu? Mas a Nicole me contou que quem ensinou ela a usar Google Calendar foi o Thiago, no caso. Foi. Colocar as coisas na agenda. Vamos lá. Quem é mais provável de ganhar um Oscar de melhor atuação? Nicole, ainda mais depois desse Talks aqui, vai ser maravilhosa. Quem é mais provável de rir na hora errada? Muito bom. Quem é mais provável de manter a calma durante uma discussão? Nicole, o Thiago já falou aqui. Quem é mais provável de sobreviver numa ilha deserta? É mesmo? Por que eu tô Por quê? Por quê? Responde. Eu não sei fazer nada, eu acho. Ai. Gente, e pra fechar, quem é mais provável de... essa aqui vocês vão responder os dois, então eu vou pegar uma... Quem é mais provável de virar presidente de um país? eu tava achando que sim. Vote na gente, votem no Thiago. Mas quem é mais provável de ser primeira dama do país? Nicole! Gente, muito obrigado por participarem do Talk. Foi especial demais ter vocês aqui. Deixem um tchau aí pro pessoal e um encorajamento aí de Dia dos Namorados. Posso começar. Então, para os que estão solteiros, né? Aproveitem esse dia aí para orar bastante. Sai com os amigos. Sai com os amigos, solteira, posso curte, né? E você que já está casado ou namorando, aproveite para fazer algo especial também, né? Não deixe cair na rotina o relacionamento, né? Faça algo especial nesse dia, prepare algo especial. Eu tenho certeza que vai ser incrível pro seu relacionamento. Que Deus abençoe muito o relacionamento de vocês. E você que está solteiro, que Deus abençoe aí para que você faça uma boa escolha e ache uma pessoa certa para que você possa construir a sua família também. Assim como há 3 meses atrás eu encontrei a minha. Incrível. Agora ficou difícil, né? Depois dessa. Mas aos casados que desfrutem desse presente que Deus deu, que é o casamento. Aos solteiros que esperem pela pessoa certa. Aos indecisos que orem e tenham a confirmação de Deus. E aos que não estão em paz, é melhor um triste fim do que uma tristeza sem fim. Espere a pessoa certa de Deus para sua vida. E, enfim, aos namorados, levem suas namoradas para jantar e comam bastante sobremesa. É isso! Gente, essa é a especialidade do casal aqui, as sobremesas. Com essa, nós encerramos o primeiro episódio do Talks com a Lê. Fiquem ligados aí no canal, que nós teremos mais vídeos. E compartilhem, envia pra alguém. É isso, pessoal. Um beijo! Obrigada, Lê! Obrigada, gente!